Pense comigo, como é viver em Nova York nesse momento? Você vai ver agora um relato emocionante de uma jornalista brasileira que vive há 6 anos na cidade conhecida como a capital do mundo. Aqui ela não vai falar apenas como jornalista, mas também como mãe, esposa e moradora de Nova York, a cidade que há 10 anos foi palco do pior ataque terrorista da história recente da humanidade. Nova York, 10 anos depois dos atentados terroristas, eu acho que é uma mistura de 2 sentimentos bem opostos. O medo de que isso aconteça de novo e, de uma certa forma, um sentimento que vem assim de coragem. Coragem de vencer esse medo e de superar tudo aquilo que os nova-iorquinos passaram. Então, vivendo nessa cidade há quase 6 anos, conversando com amigos brasileiros e americanos, todos dizem a mesma coisa. O que ficou aqui em Nova York foi um grande vazio. Não só o vazio físico, como a gente vê aqui no World Trade Center, o Marco Zero, onde tudo aconteceu. Outro dia, conversando, quando eu estava preparando uma reportagem aqui em Nova York, eu entrevistei a dona Eliana, uma carioca que mora aqui há quase 20 anos. E ela me explicou bem e definiu bem o que é Nova York depois desses 10 anos dos atentados terroristas. Ela disse que é como se fosse uma xícara, um vaso que foi quebrado. Não adianta você tentar juntar as pecinhas, porque esse vaso nunca mais vai ser o mesmo. E eu acho que ela expressou direitinho o sentimento que existe hoje em viver nessa cidade. Embora os americanos tenham esse espírito de superação, isso é histórico, e eles tentam superar as dificuldades e esse vazio que ficou quando as Torres Gêmeas caíram naquele 11 de setembro de 2001. Os americanos tinham que superar isso para provar ao mundo, de uma certa forma, a sua soberania nesse planeta e mostrar que eles são fortes sim, e que até num ataque histórico como esse, o ataque do século, sem precedentes, eles podem superar e podem se reerguer, reconstruir e mostrar ao mundo de que eles são capazes de fazer isso. Ainda que tenha custado a vida de muita gente, não só aqui em Nova York, como com a invasão no Iraque e no Afeganistão. Na verdade, hoje, quando a gente para pensar, 3.000 pessoas morreram aqui, 6.000 soldados americanos já morreram nas guerras do Iraque e no Afeganistão. Então, é o preço que os americanos decidiram pagar para tentar se vingar e combater e entrar nessa chamada guerra contra o terrorismo. Olha, eu particularmente não gosto de vir aqui ao Lower Manhattan, onde ficavam as Torres Gêmeas. Acho que o ambiente aqui é extremamente pesado e muita gente, independentemente da religião, também tem esse mesmo sentimento. É impossível a gente desassociar a morte de quase 3.000 pessoas, entre elas, olha, 343 bombeiros. Aqui ao lado, na estação de bombeiro, que fica bem pertinho do World Trade Center, foi montada essa espécie de tributo, um mural a esses que são considerados hoje heróis, que lutaram para tentar ainda encontrar sobreviventes no meio daquelas toneladas e toneladas de escombros. Então aqui você vê diariamente, há 10 anos, flores são depositadas, velas, até aqui, até hoje, olha, hoje está um dia um pouco chuvoso, então botaram dentro desse saco plástico, é um livro de condolências, onde as pessoas podem deixar mensagens para as famílias daqueles que morreram no 11 de setembro. Então, na verdade, é um local também de reflexão, né? As pessoas vêm aqui, tiram fotos
querem, de uma certa forma, eu acho que entender o que aconteceu naquele dia. Quando eu pergunto aos turistas por que eles vêm até aqui, não vão para a Quinta Avenida, para o Central Park, para Broadway, e eles dizem não, a gente precisa vir a esse local histórico para entender o que aconteceu. Na verdade, buscar um pouquinho da resposta que quase ninguém tem, porque é difícil entender que aquilo tudo aconteceu aqui em Nova York naquele 11 de setembro. Esse painel de bronze, na verdade, é uma reprodução de várias cenas que aconteceram no 11 de setembro e nos dias consecutivos. Então, por exemplo, as pessoas aqui, os bombeiros ajoelhados, bebendo água direto do hidrante e outros tentando salvar. E o que diz aqui é uma dedicatória àqueles que morreram e àqueles que conseguiram sobreviver. E do outro lado, May we never forget. Que a gente nunca esqueça daquilo que aconteceu. Mais ou menos essa a tradução livre do painel. Paranoia está aqui embaixo, olha, no sistema público, o metrô de Nova York, 24 horas por dia, vigiado, com câmeras aqui dentro das estações e também com policiais à paisana. Olha, eu estou aqui na Cortlandt Street, é uma estação que foi diretamente abalada com o ataque terrorista de 11 de setembro. Isso tudo aqui foi abaixo. 10 anos depois, a estação foi reaberta. Inclusive, do outro lado, lá em direção sul da ilha de Manhattan, a estação continua fechada. Olha aí o trem, a gente vai entrar agora e, sem dúvida, é aqui onde a gente mais sente o medo, a paranoia de um novo atentado terrorista. Olha, sendo uma carioca tão acostumada com a violência urbana, naturalmente eu já fico ligada em tudo que está ao meu entorno. Mas aqui em Nova York é diferente. É claro que a gente não está tão preocupado com assaltos como eu ficava preocupada no Rio de Janeiro, mas aqui a paranoia é diferente. A gente sempre olha se tem uma sacola vazia, se tem uma pessoa com uma cara estranha. E daí eu acho que o pior que aconteceu depois desse ataque terrorista de 11 de setembro foi o preconceito, a discriminação. Invariavelmente acontece de eu estar dentro de uma estação de metrô e entrar um muçulmano, uma mulher coberta com uma burca, e as pessoas, eu consigo ver, as pessoas se entreolham, ficam desconfortáveis com a presença daquela pessoa. Então eu acho que, sem dúvida, o 11 de setembro despertou esse sentimento xenófobo, esse sentimento discriminatório. Isso sem dúvida, embora as pessoas não reconheçam, não admitam isso, sem dúvida andar de metrô tem esse medo. Agora a chuva apertou. Olha, o Empire State, nos últimos 10 anos, jamais sofreu qualquer ameaça e é, sim, considerado um alvo para os terroristas. Então, andando aqui pela Quinta Avenida, em Nova York, a gente até esquece que um dia a cidade foi alvo do pior ataque terrorista desse século, o pior ataque terrorista dessa história. E é assim que Nova York continua sobrevivendo, sem pensar que possa acontecer de novo e com a certeza de que a cidade consegue
sobreviver mesmo diante de tanta tristeza e de tanta perda. Mas no fundo a gente só relaxa, olha, eu tendo marido e filho, a gente só relaxa quando chega em casa no fim do dia e que tá todo mundo bem. Atravessar a ponte de Manhattan para o Brooklyn, onde eu moro, também dá a sensação de que o perigo está ficando para trás. E assim, vendo a imagem da cidade de Nova York ficando pequenininha, também é gostoso, dá um certo alívio de saber que depois de um dia de trabalho, eu vou para casa, vou ver o filho, vou ver o marido, e o pesadelo de um novo ataque terrorista, o pesadelo, o clima difícil que tem na frenética Nova York também vai ficando um pouquinho para trás. E o lado bom é de voltar para casa e saber que pelo menos lá a gente se sente seguro. Olha essa cena, a gente vê aqui no World Trade Center diariamente os turistas tentando encontrar uma brechinha e ver o que acontece lá